Olá, boa noite, bem-vindo, né? Bem-vindos todos ao nosso Diálogos Econômicos. Hoje nós iremos falar sobre os desafios das micro e pequenas empresas em permanecer, né, no mercado. E quem vai participar com a gente hoje é a Alessandra, né? A nossa economista Alessandra Campos Pereira. A Alessandra, ela é vice-presidente do Corecon Goiás. E ela já atua nessa área de apoio empresarial já há algum tempo. A Alessandra, economista formada pela Universidade Católica de Goiás, ela é sócia administradora da empresa Resolute Consultoria e Projetos Limitada. Ela já atuou como consultora financeira do Ministério da Educação por meio do programa do PNUD, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É pós-graduada em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é pós-graduada em gestão empresarial, com ênfase em consultoria pela FGV. Já atuou como executiva do projeto da Fundação Pro Cerrado, né? Foi coordenadora do projeto Feira do Cerrado, em Goiânia. Prestou serviços de consultoria para o Instituto Federal Goiano. E também foi instrutora e facilitadora do planejamento estratégico do Siscope. E atualmente ela é consultora e instrutora terceirizada do Sebrae, né? Além de exercer a sua profissão aí como terceirizada do Sebrae, ela também é sócia, né, da Resolute Consultoria Projetos Limitados. Então, eu gostaria que a Alessandra, se ela quiser apresentar alguma coisa a mais aí do currículo extenso dela nessa área empresarial. Ela tem um grande conhecimento e já atua há um bom tempo, né, no mercado goiano, auxiliando aí as empresas, dando um apoio bem interessante. E, Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite e poder contribuir com a gente aqui nesse nosso Diálogos Econômicos, contribuindo com a sociedade para a melhoria. E eu espero que essa live de hoje nos ajude os empresários, as pessoas que atuam nessa área empresarial, entender melhor como é que está atualmente o processo, né, os desafios, na verdade, que vem aparecendo para os micro e pequenos empresários no Brasil e como que isso pode ser revertido. Se existe uma forma de reverter, como é que a gente pode trabalhar isso? Boa noite. Boa noite, Adriana. É um prazer participar dos diálogos econômicos com um tema que eu considero tão importante. Diga-se de passagem, o quanto as micro e pequenas empresas são importantes para a economia do nosso país. Sim. Realmente, lidar com as empresas em dias tão difíceis, né? Com enfrentamentos tão difíceis, é um desafio. E lógico, nós consultores, né, consultores empresariais, economistas, administradores, tantas pessoas que lidam aí com os empresários no dia a dia, nós sentimos aí essas dificuldades nas nossas consultorias, de fato. Mas também com soluções, né, com possibilidades de ter uma perenidade mesmo nesses momentos difíceis. Muito obrigada pelo... Nós que agradecemos. Nós temos uma realidade no Brasil que as micro e pequenas empresas, elas angariam, vamos dizer assim, a maior parcela do emprego, né, no Brasil. A maior parcela de empregabilidade ela é gerada pelas micro e pequenas empresas. Mas a gente tem um histórico que essas no geral, pelo menos as microempresas, elas têm um período de vida muito curto, né? As pessoas, os empreendedores, eles iniciam o seu processo de montar uma empresa, ele começa a trabalhar essa empresa, mas ele não consegue sobreviver durante muito tempo. E aí a maioria delas acaba fechando as portas. Existe uma rotatividade muito grande de surgimento de novas empresas, né, geralmente micro, mas também existe um fechamento, né, do número muito grande de empresas. Como você explica isso? Como é que a gente pode entender esse processo das micro e pequenas empresas no Brasil? Então, vou trazer um breve histórico sobre o que você falou da importância primeiro, depois da questão do fechamento, né, da forma de empreender.
Primeiro, realmente, a micro e pequena empresa é muito representativa no nosso país. Dados recentes, agora de 2020, até os 4 primeiros meses, né, nos diz o seguinte, que nós temos mais de 17 milhões de micro e pequenas empresas, sendo que 7 milhões são micro e pequenas e 10 milhões e 900 que são os microempreendedores individuais, uma categoria, né, de uma pessoa que quer abrir uma empresa, ele é o único, vamos dizer assim, não tem sócio, ele é o empreendedor, ele busca abrir essa empresa e tem alguns limites. Nós tivemos vamos dizer assim, um número imenso de pessoas nos últimos anos, né, por esse dado aí de mais de 10 milhões, quase 11 milhões de microempreendedores individuais, isso ainda nos 4 primeiros meses, né? Ela representa mais de 90% das empresas do nosso país. Mais de 55% da mão de obra empregada. Muito representativo. 30% do PIB. Né? Então, a gente não está falando de algo representativo. E é forte, principalmente nas áreas de serviço e comércio. Bom, feito isso, o que acontece com a micro e pequena empresa? Por que tem esses fechamentos? Isso não é só no período de pandemia, que nós ficamos aí, segundo o que eu vi, dados aí do Sebrae, trazendo informações de que de 10, 4 fecharam, que abriram. Uhum. E a gente tem um limite muito curto de tempo para fazer uma análise melhor desse período que a gente ainda está vivendo, né? Nós estamos vivendo. Mesmo sabendo que o setor de turismo foi muito atingido, mas nós vamos ter esses dados um pouco melhor apurados, eu acho que um pouco para frente, alguns meses à frente aí. Mas existem 2 formas, Adriana, de empreender. Uma forma é por oportunidade, outra é por necessidade. Sim. Então, isso aí já diz muito na hora que uma pessoa, por exemplo, perde um trabalho, é demitida ou tenta abrir um negócio, mas buscando suprir a sua necessidade. E o que acontece muitas vezes? Deixa de planejar. Porque, infelizmente, e eu digo isso, eu lido com muitos empresários, boa parte daqueles que querem abrir um negócio, não querem planejar, eles querem ou pagar um consultor para fazer e vão ficar participando muito pouco daquele plano de negócio, ou não vão nem querer fazer um plano de negócio, nem um projeto de viabilidade econômica, e querem abrir o negócio. E aí é onde acontece esse fechamento das empresas. Por quê? Falta de planejamento, né? Ele faz aquele que faz o plano de negócio, engaveta o plano de negócio e não segue o que foi planejado ali, né? A grande maioria deles. Sim. Você tem uma ideia, só pegando um case rapidamente, a Feira do Cerrado, quando eu assumi o projeto da feira, acho que foi em 2003 para 2004, nós estávamos com o projeto praticamente em plena decadência, né? Porque quando você assume um projeto que está em alta, está florindo, é uma coisa, mas você pegar um projeto e ter preocupação, será que esse projeto está com poucos expositores, né? A visitação baixa e, enfim, acontecendo apenas uma vez por mês. O que eu fiz quando eu assumi esse projeto? Eu fiz um planejamento de 2 meses. Peguei pessoas-chave, levei para um cronograma de atividades e com essas pessoas nós planejamos a Feira do Cerrado e deu super certo. A feira se transformou um evento conhecido nacionalmente e internacionalmente. Nós temos visitas de muitas pessoas de outros países, né? Esse ano foi um pouco complicado devido à pandemia, agora que retornou na cidade, mas a feira tem uma boa visitação. Então, sem planejamento, Adriana, o risco desse empresário não ter sucesso é muito grande, né? E aí eu posso detalhar mais, mas vou esperar para ver se você tem alguma pergunta acontecendo aí. Senão, eu quero detalhar desse assunto. Na verdade, assim, é bem nítida essa questão da falta do planejamento e que
geralmente, os micro e pequenos empreendedores, eles não fazem o plano de negócio, eles não fazem o estudo do seu negócio. E, como você falou, como grande parcela desse empresariado, desse empreendedor, ele é empreendedor por necessidade, então, assim, na verdade, no geral, ele não tem muito nem tempo para poder começar o negócio dele de forma planejada. Ele já começa porque ele já está no sufoco, a gente entende um pouco isso. E depois que ele já está no mercado, aí começa a vir os desafios do próprio mercado, né? De se estabelecer, de conseguir atingir os consumidores, de enfrentar quem já está no mercado, porque a concorrência geralmente são produtos de origem, vamos dizer assim, de fácil fabricação, em que tem um número de produtores também maior, que aí aumenta a concorrência do mercado e dificulta se ele não consegue se estabelecer, até porque, por falta de conhecimento, muitas vezes ele não sabe a quantidade de custos, né, que ele vai ter, o volume de custos que ele vai ter para produzir. Ele acha que é só a matéria-prima, a mão de obra dele e a venda. E aí entra um monte de outros fatores, que é a questão da tributação, que entra sobre a produção dele, e isso já pesa, né, de cara, já pesa, onera o negócio. Com essa nova legislação, essa mudança aí, com a aprovação, por exemplo, dos registros dos microempreendedores individuais, você percebeu que isso deu um avanço, que melhorou essa questão da carga tributária? Na verdade, o que existe é que muitas pessoas trabalham na informalidade. Um número que, às vezes, assim, fica até difícil a gente mensurar, porque são informais, não é verdade? Mas existem aí algumas estatísticas, mas o fato é que nós temos um número expressivo de pessoas na informalidade. E o que a informalidade cria? Um cenário de que você não vai ter impostos, né? Você não tem encargos trabalhistas. Sim. E, consequentemente, você não tem um custo correto daquele seu produto. Esse é um fato. Aí, quando essa pessoa tem uma possibilidade e ela entende que, sendo microempreendedora individual, ela vai poder contribuir, né, com a Previdência, vai ter alguns direitos, vai ter deveres, mas vai ter direitos, e ela acha atrativo, então, esses benefícios que o microempreendedor individual oferece, ou porque um fornecedor vende apenas se a empresa tiver um CNPJ, né? Então, por algum motivo, essa pessoa sai da informalidade. Mas ela sai da informalidade, e na maioria das vezes, sem planejar. Aí ela vai, registra como microempreendedor individual. Na boa parte dessas empresas, essas pessoas que são pessoas físicas, já vendem mais do que o limite do microempreendedor, que, se não me engano, está R$ 6.500 por mês, e aí ela vai e se torna microempreendedor. Com a possibilidade de não emissão de nota para pessoa física, ela vai fazendo aquela prestação de contas ali mês a mês, porque todo ano ela tem que fazer declaração, certo? Sim. E o que acontece? Ela entra, se ela não buscar um planejamento de fato, e para isso tem várias oficinas, até o Sebrae oferece muitos produtos bons. Eu sou fã do Sebrae, por isso que eu gosto do Sebrae, por isso que nas minhas lives, no meu dia a dia, eu falo bem. Porque tem muito, muito produto bom mesmo. E o MEI tem várias oficinas importantes. Se ele não buscar conhecimento e planejamento, tá? O que ele vai fazer? Ele vai entrar no mercado com um produto com custo mais barato, a precificação errada. No início, o preço dele está ali embaixo. Vai incomodar os concorrentes. Depois, se não tomar cuidado, o que vai acontecer? Lá na frente, as vendas dele, com cartão de crédito, recebimentos, tem cruzamentos com dados da Receita Federal que logo diz o seguinte: olha, você não é MEI, você é microempresa. Então, você tem que pagar os impostos de microempresa. Seu faturamento não encaixa aqui como MEI. Né? Porque a gente, assim, infelizmente, as pessoas acabam querendo dar jeitinho em muitas coisas e, às vezes, não resolve. Né?
E aí tem Sim, mais um ponto. Ele não tem capital de giro. E às vezes vai abrir uma empresa. De fato, vai alugar, alocar uma sala, vai empreender com dinheiro que não dá para o investimento inicial muito mal. E ele não planeja os meses e ele tem que pagar o tal do custo fixo, não é mesmo, Adriana? Despesa sim, fixa, despesa. O sim. que é A aquilo? manutenção, não tem como fugir disso. Ele planeja só o que ele vai gastar inicialmente. Vou gastar X para investir, para comprar o maquinário ou o material. Vou gastar X né, em deixar o produto pronto para entregar para o cliente. Mas eu não faço planejamento do mês seguinte, dos próximos 6 meses, pelo menos, para identificar que precisa ter um dinheiro sobrando para girar nesse período. E ele nunca tem. E a verdade é que quando você inicia, porque ele vai sair da informalidade, ele vai ser enquadrado aí a empresa, né, como microempreendedor, pode ser desenquadrado dependendo das vendas para microempresa. E se ele não planejar isso, o que vai acontecer? Ele não tem capital de giro, ele faz a precificação errada, normalmente joga um markup, que ouviu alguém falar, 120%, sei quantos por cento, e não sabe como formar o preço, né, que é um Sim. risco. Ele vai concorrer, porque normalmente nós estamos falando de negócio, a barreira de entrada é muito pequena. Pequena. Ele toma o preço do mercado, né? Na verdade, ele nem chega a estabelecer o preço. Ele vai analisar, às vezes, o preço do concorrente, não vê os custos direito, né? E com isso, a chance desse empreendedor não ter sucesso é grande. Mas uma coisa que eu chamo muito a atenção dos empresários quando querem iniciar é fazer um planejamento pensando no capital de giro. Porque nos primeiros meses, você está ali fazendo a sua clientela, divulgando o seu trabalho. Tudo isso tem que ser planejado antes. Mas quando você abre o empreendimento, você vai fazer um trabalho ainda de prospecção por meses. O que significa que se você vender uma balinha ou nenhuma, você tem despesas fixas Do todo mesmo mês. jeito. Você tem um gasto para manter a empresa aberta. E aí, Adriana, esse é o grande, eu acho que esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles, porque, na verdade, a pessoa não projeta, não planeja esses meses iniciais. O Sim. empreendedor, é uma característica empreendedora, até na minha a última gravação que eu disponibilizei no meu Instagram, eu falei sobre as 10 características empreendedoras, e uma delas é a parte financeira, risco calculado, enfim. O empreendedor tem que buscar desenvolver essas características e colocar em prática. Aí o risco de fechamento aumenta muito, né? Sim. Então, diz assim, melhorou? Melhorou. Melhorou porque as pessoas estão formalizando, as pessoas estão pagando a previdência, né? Que muita gente, e a gente vê que tem muitas dificuldades com a questão da previdência, mas ainda atende, é o que tem disponível aí para a grande maioria, né? E começa a ter uma possibilidade de ser inserido nas questões de capacitação, enfim, mas é preciso entrar para esses registros, né, empresariais, mais preparados. Esse é o desafio, né? Eu estou informal hoje, mas aqui eu estou vendendo, está dando super certo, vou abrir uma empresa. Não é assim que funciona. Na sua informalidade, os seus custos são São outros. outros. Diga-se de passagem que nem imposto você paga, certo? Você não paga imposto. A gente tem um problema, né? Vamos dizer assim, eu brinco que a gente tem um problema de mensuração, que se o PIB brasileiro fizesse a conta, somasse tudo aquilo que é produzido na informalidade ou que é negociado sem registro, o PIB ia ser pelo menos quase 3 vezes maior. Certamente. Certamente. Mas o que tem de vantagem na informalidade para quem está nela é que ele consegue sobreviver, né, de uma certa forma ali menos precária do que se ele tivesse desempregado e sem fazer nada, mas em compensação ele fica limitado, né? Ele não consegue fazer vendas maiores, ele não consegue entrar no mercado formal, ele não consegue acesso a crédito, ele não consegue acesso a informações que ele só vai ter quando ele estiver formalizado. E quando ele vai para essa formalização,
ele encontra essa barreira que ele não tá acostumado e não está preparado, que é a elevação dos custos de produção dele. Sim. Eu acho que você falou sobre calcanhar de Aquiles, ainda tem uma outra questão que é um pouco mais profunda do que essa, que é o seguinte: quando ele começa a ter retorno do investimento dele, que ele começa a ver o dinheiro entrar no caixa, ele não separa a vida pessoal da vida empresarial dele. E aí ele mistura as duas coisas e o dinheiro que entra na empresa, que entre aspas, ele está vendo e está achando que é lucro líquido, ele pega esse dinheiro, isso assim, em vários cases que eu já fiz consultoria também, de chegar numa situação em que ele pega o dinheiro e começa a investir em coisas pessoais. Então, ele compra um carro, ele compra uma casa, ele melhora a vida dele, sem antes melhorar a vida da empresa, deixar a empresa, vamos dizer assim, enxuta, para ela se sustentar e aí sobrar dinheiro para ele fazer essas coisas. Então, ele tira o capital de giro da empresa e emprega em coisas pessoais. E quando a empresa grita lá pedindo, olha, tá faltando dinheiro aqui, ele não tem. Por quê? Tá preso em algum ativo imobilizado. E aí ele demora para se desfazer, tem a dor, tipo, vou me desfazer disso que eu comprei? Parece que eu tô fracassando. Então ele fica preso nisso e começa a pegar dinheiro emprestado, nem sempre de fontes oficiais, e aí começa a se enrolar em dívidas e não consegue sair do círculo da dívida até chegar no momento que ele não consegue mais manter a empresa. Então tem muitos casos assim que não é exatamente o exemplo de MEI, mas é o exemplo de muitos microempresas e de pequenas empresas. Principalmente aqui, que a gente tem um histórico de empresas familiares muito forte. Né? Então, assim, não há uma divisão, ele não tira o prolabore dele, ele não tira o salário dele da empresa, ele mistura a vida pessoal com a vida empresarial como se elas fossem uma só. Eu acho que esse é um dos calcanhares de Aquiles que é mais difícil de mexer e mais difícil do empresário aceitar que ele precisa separar essas duas situações, de CNPJ e CPF. Então, assim, a gente tem muitos empreendedores, né? O Brasil é um país que gera muita abertura de nova empresa. Nos últimos anos, tem acelerado demais a abertura de novas empresas no Brasil, mas essa falta de planejamento realmente é o ponto principal dessa dificuldade em que elas permaneçam abertas. E aí vem todas as culpas, né? A culpa é do governo, a culpa é da tributação, a culpa é que eu não consigo vender no preço que eu preciso, porque ele tem um custo elevado de produção e não consegue ter lucro. Então falta isso mesmo, falta conhecimento e falta planejamento, aceitar planejar. Porque às vezes ele também está ali dentro daquele negócio, ele pensa, mas eu abri o negócio, estou aqui até hoje, estou sobrevivendo, eu vou continuar sobrevivendo. Aí o mercado muda, as coisas mudam, a política muda, a economia muda, e ele quer manter o mesmo padrão de comportamento, sem mudar o foco do planejamento da empresa, e ele acaba não sobrevivendo em determinadas situações, que é uma das situações que a gente está passando agora com a questão da pandemia, que o fechamento de empresas foi assustador. Né? É um momento que a gente tem passado assim, muitas dificuldades em todos os setores, né? Em quase 100% deles, com raras exceções. E aí a gente está vendo exatamente isso, as empresas não preparadas para aguentar uma situação de incerteza do mercado, que é a coisa mais certa do mundo. Que o mercado é incerto e que coisas inesperadas podem acontecer. Não se trabalha com a questão do risco, a minimização do risco, a garantia de você ter uma reserva para situações complicadas como essa, a empresa conseguir sobreviver por um período, pelo menos, até voltar. Mas aí a gente tem o outro lado. O governo, né, o setor público, ele tem políticas de crédito que apoiam esse empresário, esse microempresário. Se a pessoa estiver regular, se ela estiver atuando da forma correta, se ela estiver com a documentação da empresa dela correta, ela consegue sim ter acesso a várias linhas de crédito a valores muito interessantes.
Eu gostaria que você citasse um pouquinho sobre essa questão das linhas de crédito, especialmente para as micro e pequenas empresas. Falar sobre linha de crédito no Brasil não é brincadeira. Não. Até por isso mesmo que eu vou te pedir para voltar um pouquinho atrás na sua fala, antes de falar sobre a linha de crédito, para eu preparar meu espírito para falar sobre isso, e falar sobre a questão da tomada de decisão. São muitos empresários que eu atendo que tomam decisões em momentos errados. Outros sangram a empresa para investir num hobby. Outros, a gente está falando assim, dos pequenos, das microempresas, isso é muito comum. Começa a ter um lucro, compra um carro mais luxuoso. Vou falar caminhonete não, tá? Luxuoso. Vou falar isso não é bom. Não, né? E outros vai para a pecuária de gado de elite, enfim. Eu já vi inúmeros casos. Ou comecei a ter uma lucratividade, vai construir a casa dos sonhos, né? Deixa eu só fazer um acréscimo nisso aí, que assim, eu consigo enxergar que existe uma defasagem na vida das pessoas que gera esse comportamento. Porque o fato de a gente ter um empresário que ele vai para o ramo empresarial, na maior parte das vezes, por necessidade, ele tem uma demanda que não é atendida, ele tem desejos não atendidos na vida dele, que a hora que ele consegue enxergar, nossa, agora eu posso, é até cruel a gente falar para ele assim que ele não pode ainda, né? O negócio é que ele tem que entender que ele não pode ainda, ele tem que aguentar mais um período para poder depois poder fazer isso de maneira racional e não ter essas dificuldades todas. O problema é que esse médio, longo prazo, para eles é um tempo infinito. Então, o desespero por comprar o carro luxuoso, por construir a casa dos sonhos, é tanto que na hora que ele vê o dinheiro ali, ele fala, é isso. E vai, mergulha no negócio fora da hora. E muitos não, e por incrível que pareça, se envolvem muito no processo produtivo e às vezes se distanciam da visão sistêmica da empresa, da questão financeira. Você quer ver uma coisa que acontece? As pessoas não colocam os encargos trabalhistas de uma forma correta. Sim. E aí também não tem uma reserva. Tem empresários que não têm condições de demitir, porque não tem recurso. Não tem como pagar. Que situação, isso é uma cilada. Imagina você ter um funcionário na sua empresa que não te atende a contento, que às vezes essa pessoa está insatisfeita, porque lógico, né? Se você não olha para o financeiro, você acha que você vai trabalhar com a equipe? O empresário que não está preocupado com o financeiro vai fazer um bom trabalho com a equipe dele? Eu não acredito que vai dar certo isso. Eu acho que não. Ele não está preocupado nem com o financeiro. Ele está dando certo, porque o negócio às vezes está tão bom naquele momento que está dando tudo certo. Passa anos assim, sabe? Sim. Aí tem um momento que o padrão de vida cai. O padrão de vida no sentido assim, a empresa, como eu já vi cases, que perdeu lá o faturamento em 30%, 40%. E a pessoa quer manter o mesmo prolabore. Ostentar uma vida que a empresa naquele momento não comporta. Por isso, Adriana, que muitas vezes, por conta de hobby, tomada de decisão errada, a pessoa tem uma empresa, tira da empresa para um monte de coisa, para casa, para a educação dos filhos, né? Para um lazer. Na hora que a empresa precisa de um recurso, ela tem dificuldade de fazer alguma coisa e colocar o dinheiro na empresa. Aquela sensação, não, eu estou, né? É um fracasso. Isso não é verdade. Se a empresa é sua galinha dos ovos de ouro, naquele momento ela precisa... Você já tirou tanto. Não pode colocar por quê? Por que não ter uma reserva? E aí vai. Mas vamos lá para a linha de crédito. Bom, este momento de pandemia que nós vivemos... Desesperador. Nas minhas experiências em relação à linha de crédito, né? Eu não vou citar nomes por ética, mas o que nós tivemos foi uma Selic em queda e os juros em alta para os empresários, para as pessoas de forma geral. A queda da taxa de juros é a coisa mais louca que eu já vi.
Você reduz a Selic, que indica que você está tentando incentivar a economia, só que o mercado financeiro está tão desconfiado da situação que leva o juro lá para cima. Você trava a liberação de crédito para os empresários, os créditos estão travados, as pessoas não conseguem acessar o crédito e não conseguem sair da situação. Então, assim, é uma política que não é política, é um negócio que totalmente desordenado também. Não vou hoje citar nomes, às vezes eu cito. Mas assim... silêncio, né? Então, assim, tá desordenado, porque o objetivo que seria da queda da taxa Selic, que seria a ampliação dos investimentos, não está acontecendo. E nada está sendo feito para resolver isso. É esse que é o desespero. Na verdade, o que aconteceu, Adriana, que eu não sei te falar em números, eu sei te falar da minha vivência nessa prospecção de crédito para vários clientes. O que eu consegui aprovar para o micro e pequeno empresário foi muito ligado ao Pronamp, a linha do governo federal, e mesmo assim ela passou por várias mudanças ao longo do tempo, né? Que foi diminuir o valor, teve um limite, o último limite, né? Até agora eu não vejo mais falar desse recurso, porque parece que ele vem, acaba, depois tem volta, é assim. Mas foi o limite de até R$100.000, né? Setor de turismo, meu Deus do céu. Restaurantes, e aí vai. E, nesse momento, os bancos selecionaram para quem emprestar os melhores clientes. Sim. O banco não quer perder nada, gente. O banco não quer. O risco que eles querem ter é zero nessas operações. Né? Sim. O que nós tivemos foi muito barulho relacionado às leis de crédito. Né? Todas as esferas, federal, estadual, foi aquele barulho e, na verdade, pouco, de fato, se fez. Sim. Principalmente com dinheiro mais, assim, vamos voltar das questões do Estado. O governo federal emprestou um pouco, fez um rateio um pouco, né? Como se diz, ficou fazendo muita divulgação, né? Chamando atenção, colocando... E, assim, na verdade, eu achei muito sofrido para todos os empresários essa fase, uma fase difícil. Poderia ter sido melhor, eu penso. Enfim, os bastidores, a gente não sabe como foi. Mas não foi legal, né? O que eu vi foi os fechando as portas, não emprestando, né? Quando falava que era restaurante, então, nossa, não, para esse segmento... Não queria nem saber. Né? Aí eu ouvi falar, tem a Cadastur, tem que cadastrar. Quem é cadastrado na Cadastur, que é um cadastro feito pelo Ministério Público, tem mais possibilidade de crédito. Olha, tomara que alguém tenha outros cases melhores que o meu, porque o que eu tive de experienciei nesse período, foi ver as pessoas tomarem decisões melhorando a empresa, quase que solitárias. Então, eu tive demanda também para projetos, e aí não era projetos assim, vamos dizer, ligado à área turística, eu tive demanda para projeto na área de energia, né, na área de geração de energia solar, e não tinha recurso, simplesmente estava suspenso, sem previsão de retorno para liberação, né, dos valores. Eu falei, gente, no meio da pandemia, uma área que ainda pode, né, trazer alguns empregos, ajudar de alguma forma, não consegue recursos para poder implementar. E aí isso é muito grave, porque o que é que a gente está esperando? Para onde que vai esse país se a gente não consegue apoiar o micro, o pequeno empresário, ou o empresário que está implementando um negócio num momento como esse? É claro que vai aumentar o desemprego, né? Vai ter todo um processo que a gente já está vendo acontecer já tem um tempo e isso tem acelerado cada vez mais. Eu acredito que precisa sim haver uma discussão no nível meso, né, e macro dessa área da política voltada para o setor empresarial, mas não para o setor do grande empresário. Esse ele já se vira, já consegue conseguir crédito, se por acaso, porque não é o caso nem de precisar, às vezes ele faz porque é mais barato para ele pagar aquele dinheiro ao longo do tempo, né, do que desembolsar e descapitalizar a empresa.
mas é mais do que necessário haver alguma política direcionada de apoio, mas de apoio efetivo, né? Não só na questão do planejamento, não só na questão de orientar as pessoas e facilitar para que elas abram uma empresa, mas para que elas tenham condição de abrir e de manter essa empresa durante pelo menos um período que ela consiga respirar. Então, assim, eu acho que está faltando, e esse está sendo o maior desafio das empresas no Brasil. Primeiro, a questão da pandemia, agora nem tanto, mas num período anterior, nós tivemos um processo de que houve sim um arrefecimento, né, do setor comercial, empresarial como todo, as pessoas ficaram mais em casa, agora já mudou um pouco essa categoria. E aí está tendo uma retomada devagarzinho, bem leve. Algumas empresas, as que conseguiram planejar, as que conseguiram permanecer, vão conseguir daqui a um tempo tomar um fôlego. Mas aquelas que ficaram a ver navios no meio da tormenta, literalmente, não aguentaram, simplesmente fecharam as portas. E eu acredito que por parte da sociedade, por parte do governo, isso deve ser uma preocupação muito grande, porque são elas que geram os empregos, são elas que distribuem a renda no país. Se não tem emprego, não tem renda, não tem consumo, não tem empresa. Então é um negócio que está meio solto demais, né? Pelo que a gente tem visto aí nas políticas que o governo tem apresentado como solução para sair da crise. Não estou vendo a solução. O professor Marcelo, ele está falando aqui, né, com a gente, ele está falando assim, não dá para tratar os diferentes como se fossem iguais. Para as micro e pequenas, tem que haver políticas específicas, né, em instituições de crédito específicas, de maneira que essas empresas consigam permanecer no mercado. O Everaldo também ele faz um comentário, né, acerca do que a gente falou, que a maioria aliás, que os empresários, eles viram empresários por necessidade, por oportunidade, mas parece que, segundo ele aqui no Brasil, a gente tem os empresários indo para esse ramo já com a corda no pescoço, então já fica complicado sair do processo. O Marcelo ele cita a questão dos bancos de desenvolvimento, né, os bancos comunitários de desenvolvimento, que durante a pandemia deram uma aula sobre isso, né? Conseguiram recuperar, resgatar e manter algumas empresas aí. Então, talvez uma busca alternativa por agentes de financiamento, mas sem o apoio governamental, nesse momento, eu não vejo como isso pode prolongar, né? Até porque o aumento da inadimplência, com certeza, em alguns setores, tem aumentado, né? Por causa da dificuldade das empresas. Teve situações, Adriana, que eu entrei, por exemplo, fazendo um pleito de crédito para empresários que não tinham restrições. O processo foi tão moroso, mas assim, imagina algo moroso para quem está, como diz o Everaldo, com a corda no pescoço, que aí durante o processo ele ficava inadimplente e não conseguiu crédito. Eu já tive empresário que desistiu. A hora que o crédito foi liberado, ele chegou e falou, não quero mais. Não vou mais mexer com isso. Então, assim, esse é um ponto. Agora tem uma outra visão que eu sempre gosto de trazer também. Você pode pôr, sei lá, eu vou exagerar aqui, né? Mas uma montanha de recursos na mão de uma pessoa, de um empresário. Se ele não tiver planejamento, né? Se ele não tiver um comportamento empreendedor de fato, assim, arraigado, né? Com a investigação, com busca de oportunidade, observação das ameaças do mercado, conhecimento do próprio negócio, segurança, esse dinheiro vai sumir da mão dele, ele não vai fazer nada. Teve empresários, aí agora vamos lá, vamos para o outro lado. Teve empresários que nós conseguimos crédito, tá? E não conseguiu pagar a primeira parcela do crédito. Meu Deus. De vencimento da primeira parcela. E o que a gente chegou à conclusão? Que ele gastou com contas pessoais. Com dívidas, sei lá, contas pessoais. Né? Nos ficou muito claro isso. Porque o que era para ele investir na empresa, ele não investiu. Pelo menos não na totalidade do que poderia. Então, assim, não adianta. O empresário, e as empresas que saíram melhor dessa pandemia foram mais criativas, estavam mais organizadas, tinham mais liquidez e reserva. Sim. De alguma forma, elas conseguiram, até para você conseguir o crédito,
Se você não tiver organizado, você não consegue nada. Não consegue. Nada. Né? Então, assim, outros paralisaram diante da dificuldade e ficaram... Se vocês já assistiram aquele desenho que é do best-seller, aquele livro, perdão, Quem Mexeu no Meu Queijo? Dois ratinhos, Quem já leu? Nossa, gente, como eu vi os empresários naquela situação, daquele doente que não conseguia sair do labirinto para buscar queijo em outro local. Porque ele achava que não podia mudar. Por que aquilo aconteceu? Como que foi acontecer? O que é isso? Cadê o queijo, né? Não. E ele não ia para os outros lados do labirinto porque ele queria que voltasse a ser como era antes. Eu vi muita gente... Não há observação das mudanças do mercado, não há um conhecimento das incertezas. Sobre a incerteza, até o Everaldo está comentando assim, como planejar em tempos de forte incerteza? Né? Não é melhor pegar o dinheiro e colocar no mercado financeiro? Everaldo, na verdade, é o que a maioria das pessoas está fazendo. Sim, tem muita gente fazendo isso, né? Indo para o mercado financeiro, mas o que trouxe retorno no mercado financeiro? Né? Para o Brasil, nada. Para minha irmã, porque ela tinha um recurso que ela queria fazer investimento, e eu fui fazer algumas pesquisas, o ouro e o dólar. Tinha investimento que estava dando negativo se você fizesse a pesquisa. Mas o ouro e o dólar também tem seus custos. Sim, né? Só então, esses dois. E algumas empresas muito específicas aí, né, do mercado. Então, uma carteira para investimento para um cliente, para uma pessoa, como a gente está falando, um empresário de micro e pequena empresa, tem que ser muito conservadora, para que ele não tenha prejuízos. Então, na verdade, o mercado financeiro, o que ficou bom foram essas duas, acho que essas duas linhas mesmo, assim, de ativos aí, o ouro e o dólar, né, de investimentos, porque os demais caiu muito, tanto que no início da pandemia muita gente perdeu dinheiro aplicando... Muito dinheiro. Dinheiro, né? Então, acabou que hoje, se você for fazer... quem tem uma empresa lucrativa, a melhor coisa é investir na própria empresa, na equipe, né? Lógico, eu estou dizendo aquelas que conseguiram sobreviver à crise, com criatividade, estavam mais organizadas. Nem todas vão ter esse mesmo sucesso, né? Não é algo que aconteceu. Foi por um com todo mundo. Sim. Essa questão do mercado financeiro é até um problema, eu vejo hoje como parte de um problema, não para a pessoa que está investindo, mas um problema para a economia brasileira, porque está tirando o dinheiro do mercado produtivo e jogando para o mercado financeiro, para o mercado especulativo, que não gera produção. Então, assim, eu não vejo com muita animação o pessoal vem, mas a bolsa está não sei quantos pontos e não sei o quê. Tá, quantos empregos ela gerou? Né? O que é que ela está gerando realmente de renda? Porque está virando um negócio como se aquele fosse a salvação do mundo, mas a gente está indo para um caminho meio torto. É claro que tem muito investidor que é individual, que não tem realmente intenção de investir no mercado de bens, né, no mercado produtivo mesmo. Mas, assim, a questão da Bolsa no Brasil, ela está tirando o dinheiro do mercado do setor produtivo. E isso não é muito interessante, porque para a economia a gente precisa da produção, a gente precisa tanto para o nosso acesso aos produtos, né, e serviços no mercado, quanto para a geração de emprego e renda. E eu não tenho visto, como a gente já falou, o governo trabalhando no sentido de fortalecer esse mercado produtivo. Há muito discurso, há muita fala solta, mas não tem um programa, não tem uma definição do que vai ser feito para mudar, para melhorar a condição aí do mercado financeiro, aliás, do mercado produtivo como um todo. Não vamos longe, né? A gente está falando da micro e pequena, eu sei que é o foco, mas quantos investimentos saíram do estado de Goiás por questões de políticas, né? Questões de políticas às grandes empresas, de incentivos, tanto acontecendo. Porque mudou o padrão, né? O programa de incentivo foi alterado, a gente perdeu muita empresa que ia vir e não vieram, outras que foram embora,
Mas, assim, não só Goiás, o Brasil tem perdido muitas empresas, né? Tem perdido empresas grandes que têm fechado as portas das fábricas, não estão querendo mais permanecer no território brasileiro. E isso é agravante no sentido que a gente está perdendo um nível de processamento, né, dos nossos produtos, de produção mesmo, de produção não só de serviço, mas produção industrial, de produção de coisas que agregam valor. E a gente está perdendo muito esse espaço e a economia não tem como se manter por muito tempo vendendo matéria-prima, né? E só voltando lá na questão da bolsa, né, dos investimentos, são investimentos a longo prazo. Né? Não dá para colocar lá, porque vai ter variações, vai ter momentos que vai ter queda, momentos de melhoria, dependendo da economia, né, especulação, investidores que vêm de fora. Vai, influência no dólar, câmbio, e a gente vai nessa roda viva aí desses. Então, para quem quer investir, pensando em resgatar valores rápidos, é melhor não fazer isso. Ir para uma renda fixa, né? Um CDB. A taxa de juros está baixa demais, não compensa. Né? Tem isso. A não ser aquela pessoa que realmente não quer investir no mercado produtivo de nenhuma forma, e aí ela tem lá o dinheiro sobrando e ela quer colocar em alguma coisa que renda, né, ao longo do tempo e não tem pressa de pegar dinheiro de volta. Mas a gente tem passado, sim, por esses apertos, vamos dizer assim. E os microempreendedores, eu queria só que você deixasse, Alessandra, você falou aí, né, sobre as características, a gente falar quais são as características que podem fazer com que o microempreendedor consiga se estabelecer e permanecer no mercado. E passar, né, vamos dizer, dessa fase tão desafiadora que a gente está passando agora. O que você tem para deixar para eles aí, para quem já tem empresa ou para quem tem intenção de montar uma empresa, para poder conseguir se estabelecer e permanecer nesse mercado? Bom, o primeiro ponto mesmo é esse olhar de busca de oportunidades, né, mais aguçado para quem quer investir, buscar realmente conhecer, ver se aquilo que você quer investir tem a ver com você, com seus valores, né? Inicia uma sondagem. Acho que tudo, Adriana, a gente fala na economia de pesquisa de mercado desde que eu me entendo por aluno lá na faculdade, a gente fala de pesquisas de mercado, estudo de mercado, mas eu vejo, às vezes, as pessoas vão trabalhar um plano de negócio sem fazer sondagem, pesquisa secundária, primária. Então, também não vai fazer bem feito esse planejamento. Não. Fazer um planejamento, mas que realmente ele tenha propriedade, que tenha estudo, levantamento. Não é eu sentar lá aqui na minha sala e, de repente, começar a escrever sozinha. Não. Buscar pessoas. Aí vem a network. Trabalhar essa network é uma característica empreendedora. Buscar pessoas que são chave nesse processo seu de empreender, né? Buscar apoio, se for o caso, apoio, enfim, de profissionais, né? De conhecimentos diferentes que vão te ajudar. Trabalhar o risco calculado, pensar sempre, a gente fala assim, não ser suicida, né? De fazer um investimento sem ter conhecimento do quê, sem um plano A, um plano B. Então, assim, ter essa característica de riscos calculados, né? Buscar o financeiro, né? Trabalhar o planejamento, que a gente já falou tantas vezes, planejamento, metas, ter um olhar sistêmico sobre a empresa, né? Estabelecer cenários, né? Cenários possíveis dentro da realidade econômica. Gente, é fantástico. Você cria um cenário mais pessimista, busca um profissional para fazer isso, se você não souber. Um cenário mais otimista, mais pessimista, mais realista, para você ver, olha, se eu fizer esse investimento, a minha possibilidade de lucro é essa, mas se eu fizer assim, vai ser desse jeito. Eu já trabalhei elaborei projetos de viabilidade econômica, não para pleito, mas para, de fato, o cliente tomar a decisão de... Tomar decisão. Sim, é o ideal, na verdade, né? A elaboração... É o ideal. Deveria ser o foco principal esse, né? Sim, porque, na verdade, a gente vê muito, assim, na experiência do dia a dia, a gente recebe muito pleito no sentido assim, eu quero fazer o projeto para captar um recurso,
né? O objetivo do projeto não é estudar a empresa, não é estudar o mercado dele, não é estudar o produto dele, nem como ele vai se colocar no mercado. O objetivo é, eu preciso desse documento para poder apresentar e ter um recurso para poder fazer o que eu quero. Depois que ele pega o recurso, ele nem olha para aquilo que foi planejado e faz do jeito que está na cabeça dele. E, na verdade, esse não é o objetivo do estudo. O estudo de viabilidade, o projeto de viabilidade ou o plano de negócio, ele tem como finalidade fazer o levantamento de forma que você, que vai empreender, não jogue seu dinheiro fora, né? Para saber se você está fazendo de forma correta, se a sua decisão de investir naquilo é melhor ou não, se você deve procurar outro ramo para investir, outro ativo para investir. Esse é o ideal da elaboração do estudo e do planejamento. Não é para ver se o negócio vai dar certo, é para ver se o seu dinheiro vai ser bem empregado. É essa a dificuldade que a gente tem. Isso. Então, essas características, busca de oportunidade, persistência, planejamento com metas, né, definir metas, planejar, ter essa network, trabalhar essa network de uma forma positiva, enfim, são características empreendedoras, comprometimento, são características empreendedoras, né? Que a gente pode trazer aí para o dia a dia, para o negócio, persistência, e aí vai. Então, talvez de todas as que eu falei até o momento, eu gostaria de deixar aqui a do planejamento. Nós iniciamos a nossa live falando sobre isso, e não sei se a gente está chegando ao final, mas, enfim, né? A questão do planejamento é o ponto mais importante. Planejamento com levantamentos, pesquisas, sondagem, né? Para saber quem são seus concorrentes, preço praticado, se você pode trazer um diferencial para o seu negócio, já que quando se trata de micro e pequena empresa, as barreiras de entrada são muito baixas. Baixas. E você, né, não tem tanta especialização. Quando tem, é muito bacana, né? Você já está num outro nível de concorrência. Trabalhar com o que nós temos. A gente fala tanto de atendimento, de excelência, mas nós não temos ainda, né? Agora está no mundo, a era digital. Peraí, ninguém conversa mais com o cliente, ninguém liga mais. Está tudo agora nas redes sociais. Espera aí, não. Vamos fazer diferente, né? Vamos trazer um olhar diferente, buscar conhecer o cliente, o perfil desse cliente, para atendê-lo a contento. E aí vai. Deixa essa mensagem aí, com foco forte no planejamento, com sondagem, levantamentos, estudo de mercado. Sim, e só apontar assim, que esse planejamento ele tem que ser um planejamento do produto, do mercado, administrativo da empresa, financeiro e comercial, né? Ele tem que abranger todas as áreas da empresa e ainda, além disso, compreender a situação macro, né? Em que momento da economia nacional, internacional, que a gente está fazendo isso. Então, tem que entender um pouco, além dessa visão micro aí, abrir um pouquinho a ideia e analisar como é que está o mundo, como é que está o Brasil, como é que é o caminho que a gente vai direcionar aí. Alessandra, eu quero agradecer você pela sua participação, né, por contribuir ricamente aqui com nossos diálogos econômicos, agradecer por esses ensinamentos, por esses apontamentos. Espero que as pessoas que assistiram e que vão assistir ainda a nossa live, que elas consigam pegar um pouquinho assim do que ela pode fazer, né? Procura, gente, procura os profissionais, procura as instituições de apoio, né? A Alessandra citou mais cedo aí o Sebrae. Procura as universidades, né? Procura os profissionais que atuam nessas áreas para identificar como é que você pode desenvolver o seu negócio e não tenta no escuro, porque o seu dinheiro ele é muito rico, ele é muito caro, né? É a sua vida. É a sua vida, é o seu tempo de trabalho. Então, assim, não jogue a sua vida, tudo que você trabalhou, que você conseguiu juntar, ou que você pretende construir através de um empréstimo. Não fique preso nisso pro resto da vida. Faça da forma correta. Planeje, busque aí um apoio para poder conseguir seguir de forma melhor no mercado e ter retornos positivos com a sua empresa e não só a dor de cabeça. Então, a Alessandra contribuiu ricamente, agradeço imensamente sua participação e fica as portas abertas para uma nova participação aí. Agradeço também a presença aqui do professor Marcelo Henrique, do professor Marcelo Moreira, Everaldo, a Wênia,
Tem algumas pessoas aqui que eu não consigo mais ver os comentários, mas teve alguns participantes que entraram aqui com a gente. A Gessiná, Francisco Lima, Ana Paula. Então, tem um pessoal que sempre acompanha a gente e contribui, né, também com o nosso debate. Muito obrigada a todos. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Adriana. Foi um prazer. Espero que em breve nós estejamos aqui novamente com esses assuntos tão bons, né? Então, um momento que tantas pessoas precisam. E espero ter contribuído realmente um pouquinho aí com esses empresários, né? Com essas lideranças. Com certeza. Muito obrigada, viu? E na próxima a gente marca um novo bate-papo aí para ampliar um pouquinho mais os conhecimentos. Muito obrigada. Nada. Até mais. Um abraço. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Né? Quem não assistiu a live hoje, que assista depois e aproveite bastante os conhecimentos passados. Né? O nosso Diálogos Econômicos vai estar de volta na próxima terça-feira. Boa noite a todos.